Na manhã abafada de setembro de 2024, enquanto a cidade de Los Angeles despertava lentamente sob o brilho discreto do sol californiano, uma notícia atravessava os portais como um raio silencioso. Sean Combs, mais conhecido como P. Diddy, havia sido preso. Não era fofoca de tabloide, nem rumor de bastidor. Era oficial, um dos maiores ícones do hip hop mundial, multimilionário, produtor de sucesso, homem de influência e festas grandiosas, agora estava atrás das grades. Mas o que poderia derrubar alguém que parecia inalcançável? A cena parecia saída de um filme de conspiração urbana. Carros pretos sem identificação, policiais federais à paisana, portas sendo arrombadas antes mesmo do sol nascer completamente. Diddy, um nome que já fez arenas inteiras vibrarem, era conduzido em silêncio por corredores do concreto frio. O motivo? Investigações em duas esferas diferentes, uma no nível estadual e a outra no municipal. E as acusações, bem, não eram meros deslizes. Eram pesadas, assustadoramente pesadas. E é aqui que as perguntas começam a ecoar como um tambor inquieto. O que exatamente levou à sua prisão? Quem puxou esse fio invisível que ligava luxo, fama e escuridão? Prepare-se, porque essa história está só começando. Mas antes, dá aquela força pra gente, curte o vídeo, compartilhe com quem vai se interessar por esse assunto e segue nosso canal. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você. Então, vamos nessa! Por trás das luzes coloridas, do som ensurdecedor dos clubes de elite e dos flashes intermináveis dos paparazzi, algo sombrio se desenhava no solo da fama. As acusações contra P. Diddy não eram apenas chocantes, eram de arrepiar. A promotoria revelou relatos de festas privadas que, segundo testemunhas, ultrapassavam qualquer limite moral. Drogas incapacitantes sendo usadas para anular a vontade das vítimas, mulheres coagidas a participar de longas sessões de abuso físico e psicológico, e tudo isso sob ameaça direta. Não eram boatos, eram documentos disponíveis, vídeos. Um dos detalhes mais perturbadores era a suposta estrutura organizada por trás desses encontros. Uma rede que envolvia seguranças, funcionários, convidados e até profissionais contratados como strippers e acompanhantes, forçados a agir contra sua vontade. E quando tentavam escapar, o medo os trazia de volta. Medo das ameaças, medo de desaparecerem sem deixar vestígios, medo do nome poderoso por trás de tudo. Diddy, diante de tamanha gravidade, a pergunta que começa a se formar é inevitável. Será que tudo isso era mesmo parte da vida noturna exagerada de uma celebridade? Ou estaríamos diante de uma organização muito maior e mais cruel do que conseguimos imaginar? A defesa de Sean Combs veio à tona com um discurso firme e ensaiado. Segundo seus advogados, tudo o que acontecia era consentido. Festas liberais, sim, mas nunca forçadas. Relações intensas com elementos de dominação mútua, disseram. E o próprio Diddy alegou que, embora houvesse exageros, tudo era parte de relações íntimas cheias de paixão e intensidade. Mas onde está o limite entre o desejo e a imposição? Quando o silêncio se transforma em submissão? Esse é o ponto mais delicado de toda a acusação. Afinal, como provar que algo que parecia consentido não era de fato uma forma de controle mascarado? O poder de um homem como Diddy não se limita a contratos ou cifras bancárias. Ele carrega o peso da influência, do medo, da manipulação emocional. Quantas das pessoas envolvidas realmente tinham liberdade para dizer não? E quantas estavam apenas tentando sobreviver em um mundo onde
contrariar alguém poderoso é como assinar sua sentença. Se a verdade estiver em algum lugar entre essas versões, ela é nebulosa e perigosa. E nos obriga a encarar uma pergunta inquietante: quantas histórias de abuso permanecem enterradas sob o manto do glamour e da fama, disfarçadas de vida privada consensual? Foi em meio ao silêncio pesado de um tribunal lotado que as primeiras testemunhas começaram a falar. E o que elas disseram fez o ar parecer mais denso. Uma funcionária de um hotel de luxo em Beverly Hills relatou que Diddy costumava se hospedar sob nomes falsos como Frank Black ou Philip Pines. Mas o mais chocante não era a identidade secreta, e sim o que ficava para trás nos quartos: cortinas manchadas, objetos fora do lugar, restos de festas nada comuns. Certa vez a equipe de limpeza precisou de produtos especiais e recebeu gorjetas de até $500 para que nada fosse comentado. O que parecia exagero começou a ganhar a forma quando a polícia encontrou em uma das propriedades de Diddy algo absolutamente bizarro: mais de 1000 frascos de óleo para beber. Um deles, que isolado talvez soasse apenas excêntrico, mas no contexto dos depoimentos ganhava tons perturbadores. Segundo os relatos, o óleo era usado como parte de um ritual repetitivo e quase industrializado de abusos físicos durante as festas que, para os convidados forçados, estavam longe de ser celebrações. Diante de tantos detalhes, o tribunal se transformava em palco de uma narrativa difícil de acreditar. Mas a pergunta que ecoava ali era uma só: como tantas pessoas sabiam e por tanto tempo ninguém fez nada? Entre todas as vozes que ecoaram no tribunal, uma se destacou pela dor crua que carregava. Mia. Seu nome verdadeiro foi protegido, mas sua história rompeu as paredes do silêncio. Ex-funcionária da gravadora Bad Boy, ela revelou que foi agredida sexualmente por Diddy diversas vezes, descrevendo os episódios como brutais e contínuos. Sua fala não temia, mas seus olhos carregavam marcas profundas de algo que palavras mal conseguem descrever: o trauma. Mia afirmou sofrer de transtorno de estresse pós-traumático provocada pelos abusos vividos sob a sombra do estrelato. Ela contou que era obrigada a manter uma fachada nas redes sociais, postando frases elogiosas, chamando Diddy de mentor, de lenda, de o cara mais legal da música, mas por trás de cada emoji sorridente havia um grito calado. Aquilo não era admiração, era sobrevivência. Segundo ela, se não publicasse aquilo, seria humilhada, ameaçada ou simplesmente descartada, como tantas outras antes dela. Mesmo diante de tantas provas, a defesa não recuou. Tentou transformar a admiração em contradição. Leu publicamente as mensagens mais pessoais de Mia, tentando enfraquecê-la emocionalmente. Mas ali, naquele tribunal, a pergunta que ficava no ar era sobre textos em redes sociais. Era mais profunda. Quantas Mias ainda existem no mundo, sorrindo em fotos ao lado de seus agressores, porque não tem outra escolha? A tensão atingiu níveis quase insuportáveis quando o advogado de Diddy, Brian Steele, assumiu o interrogatório de Mia. Sua estratégia era clara: desconstruí-la por dentro, como quem arranca os pilares de um edifício fragilizado. Ele expôs mensagens antigas, palavras de carinho, declarações enigmáticas em redes sociais, como se uma vítima de abuso não pudesse, ao mesmo tempo, sentir medo e afeto por seu agressor. E foi justamente nessa dualidade humana que ele tentou plantar a dúvida nos jurados. Steele foi incisivo, quase cruel. Em determinado momento, elevou a voz, pressionando Mia com perguntas que mais pareciam acusações veladas. Questionou como alguém poderia chamar de mentor o homem que agora denunciava.
leu publicamente trechos onde ela descrevia Diddy como unicórnio alienígena roqueiro e a fatia mais legal da pizza, tentando pintar a imagem de uma mulher obcecada, contraditória e instável. Mas tudo isso diante de uma plateia que também via ali uma jovem espedaçada, tentando manter a dignidade diante das câmeras e do passado. A promotoria interveio. Alegou que aquele interrogatório cruzava os limites da ética e decência. Mas, no fim, o estrago já estava feito. O público se dividia. Uns enxergavam em Mia a coragem de uma sobrevivente, outros a dubiedade de uma relação marcada por poder e dependência. E a pergunta dolorosa e complexa emergia como um sussurro incômodo. Quando a verdade se mistura com a manipulação emocional? Como podemos saber em que acreditar? No meio de toda essa tempestade judicial, um sussurro ganhou força nos corredores públicos dos Estados Unidos. P. Diddy poderia receber um perdão presidencial. Sim, aquele mesmo mecanismo que já livrou criminosos de guerra e empresários envolvidos em escândalos bilionários. O nome por trás dessa possibilidade? Donald Trump. O atual presidente, Donald Trump, voltou aos holofotes ao ser questionado sobre o caso e sua resposta foi tão vaga quanto calculada. Analisarei os fatos. Ninguém pediu formalmente, mas muitos estão pensando nisso. Trump e Diddy já dividiram copos de champanhe e sorrisos em festas no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Estiveram juntos no aniversário de 29 anos do rapper, em eventos da ONU e até luxuosos resorts de Mar-a-Lago. Mas a relação azedou. Em 2020, Diddy apoiou John Biden e chamou as ideias de Trump de perigosas, especialmente para as comunidades negras. Trump, por sua vez, disse que Diddy se afastou desde que ele entrou para a política. Ainda assim, não descartou a possibilidade de assiná-lo um perdão. E aqui está o ponto mais inquietante. Uma única assinatura de Trump pode apagar todos os crimes federais de Diddy. Mesmo com provas, mesmo com testemunha, mesmo com tudo. E isso nos deixa com uma dúvida que transcende o tribunal. Será que a justiça ainda vale alguma coisa? Quando pode ser revogada por conveniência política? Se o escândalo abalou a imagem de Diddy, o impacto no seu bolso foi ainda mais devastador. Em 2019, a revista Forbes estimava sua fortuna em 740 milhões de dólares. Já em 2020, falava-se que o valor havia ultrapassado a casa de 1 bilhão. 1 bilhão de dólares. Mas tudo mudou com a avalanche de processos, acordos extrajudiciais, custas judiciais e perda de contratos publicitários. Hoje, especialistas dizem que restam apenas 400 milhões de dólares. Uma quantia que parece imensa para qualquer um, exceto quando você já teve o triplo disso. O dinheiro escorregou por dentre os dedos como areia fina. Cada depoimento trouxe um novo prejuízo. Marcas cancelando parcerias, imóveis sendo desvalorizados, projetos interrompidos, honorários de advogados famosos, custas judiciais e acordos silenciosos com vítimas aceleraram a queda. E como um dominó perverso, cada processo puxava o outro. Mesmo que fosse solto, Diddy teria que lidar com um rombo gigantesco e o mundo dos negócios, que antes o via como um gênio criativo, agora o enxerga como um risco inaceitável. Mas a maior perda talvez não esteja no saldo bancário, está na reputação, nas portas que se fecharam, nos convites que nunca mais virão, e isso nos leva a uma questão cruelmente real. O que resta de um império quando o mundo decide que não quer mais fazer parte dele? Tecnicamente, sim. Existe uma chance, pequena, mas real, de que Sean Combs seja solto. Seja por falta de provas definitivas, por brechas processuais ou até mesmo por um eventual perdão presidencial.
O sistema tem mecanismos que podem permitir sua liberação. Mas se isso acontecer, que mundo o aguardaria lá do lado de fora? A mídia já o julga, os fãs se dividem, os patrocinadores desapareceram. A liberdade, nesse caso, não significaria absolvição, mas sim exílio. Mesmo que os tribunais decidam pelo não prosseguimento de todas as acusações, a marca deixada é quase irreversível. O homem que uma vez definiu tendências musicais e dominou palcos, agora seria apenas uma sombra do que já foi. Empresas evitariam quaisquer associação, artistas hesitariam em trabalhar com ele, e o público, que vive entre o culto às celebridades e a ânsia por justiça, nunca mais o veria da mesma forma. Seria como caminhar em liberdade por um deserto, cercado de vozes que sussurram escândalos em cada esquina. E talvez essa seja a maior punição: viver como uma lenda que caiu e ninguém mais quer levantar. Diddy pode sim sair da prisão, mas nunca mais será o mesmo homem que entrou. E a pergunta que fica agora é: o mundo está pronto para perdoar ou já decidiu virar a página para sempre? Gostou desse vídeo? Curta e compartilhe com quem você acha que vai se interessar por esse assunto. E diz aí nos comentários, você acredita que ele vai conseguir sair dessa ou já é tarde demais? Até o próximo vídeo.